Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu e o Paulo Gala, mais uma vez, estamos aqui reunidos para, nessa cooperação entre os dois canais, demolir o YouTubenomics. Vamos colocar dinamite nas bases do YouTubenomics, desse monte de besteira que circula sobre a economia pela internet brasileira, quase com uma exclusividade nacional. Assim, gostaria de não termos essa exclusividade, né? Mas aquilo que não presta, nós temos uma baita inteligência para produzir. Mas vamos lá, o YouTubenomics, inteligência ou burrice, né? Aí depende da perspectiva. E aí o YouTubenomics, né, essa tendência aí dos canais que falam sobre libertarianismo, ancapismo, sei lá mais o quê, eles vira e mexe nos surpreendem. O canal Ideias Radicais recentemente soltou uma que foi assim, doeu no fígado. Basicamente, mexeu num nervo exposto, né, do desenvolvimentista clássico, que é o seguinte: existe uma frase que para nós é lapidar, que é o seguinte: não dá na mesma você produzir potato chip e microchip. Basicamente não é, quer dizer, potato chip é a batatinha frita, né? E o microchip é o microchip, é que a palavra chip em inglês serve para as duas coisas. Então, a ideia básica de que o adensamento tecnológico de um produto é proporcional ao seu valor e, portanto, né, quem se especializa num produto básico primário é mais pobre do que quem se especializa num produto sofisticado. Isso explica a diferença da riqueza das nações, isso explica os gaps tecnológicos e as assimetrias econômicas no geral no mundo, e isso, vão me desculpar, é uma evidência. Só o Ideias Radicais e os amigos deles não acreditam nisso. E por que eu digo? Porque recentemente ele fez um vídeo atacando a ideia de que não, o Brasil não é condenado à pobreza por ser um fazendão. O Brasil pode ser ainda mais fazendão e progredir rumo ao desenvolvimento. Só não explicou como faz isso. E aí, olha, sinceramente, era para a gente estar com armas na mão já, mas a gente não é disso, a gente vai com as ideias. Paulo, é contigo. Mete bronca, assim, eu acho eu acho que é de tripudiar, assim, sinceramente, mas vai, fala você. Boa. Tudo bom, Fausto? Prazer falar com você, com todo mundo. Bom, antes de mais nada, assim, justiça seja feita, isso é uma longa discussão no Brasil, também conhecida como a discussão da vocação agrícola, né, ou da vocação agrária, né, que vem desde a célebre controvérsia entre dois grandes economistas brasileiros, o Eugênio Goudin e o Roberto Simonsen, né, então, desde sempre se discutiu no Brasil se o nosso caminho seria ser o celeiro do mundo ou a grande fazenda do mundo, né? E eu acho que não. Aliás, eu acho que nenhuma ideia atrapalhou mais o Brasil do que essa ideia de ser o celeiro do mundo ou a grande fazenda. Primeiro que a gente já é o celeiro do mundo, né? Se você olhar o Brasil hoje, ele já é top 3 em soja, se você olhar trigo, né, café, milho, quer dizer, se fosse para a gente se tornar rico com o agro, a gente já deveria ser rico, Fausto, porque esse é o primeiro argumento que eu quero oferecer. Talvez hoje a agricultura brasileira seja mais sofisticada e talvez uma das mais relevantes do mundo, em termos de volume de produção, de técnicas, né, da agricultura avançada. E não obstante, o Brasil está numa draga, numa depressão econômica, com uma desigualdade enorme, enfim. Então, isso aí não nos levou ao desenvolvimento econômico, né? Claro que você pode argumentar que precisaria mais, né? De repente, a gente precisaria desmatar a Amazônia inteira, acabar com todo o território e ter só fazenda, né? Mas me parece que a gente já chegou num limite, a gente avançou muito já, e isso não trouxe grande benefício. O segundo argumento que eu queria oferecer é que todas as grandes fazendas ricas do mundo são também potências industriais. Então, se vocês repararem, as potências agrícolas, que são Holanda, França, Espanha, Estados Unidos, são também potências industriais, né? Aliás, eles são ricos porque são potências industriais, e não porque são potências agrícolas, né? Esse é o X da questão que as pessoas não entendem. Tem muito país no mundo que é fazenda. Aliás, na África você encontra as grandes fazendas, né? Os países africanos são tipicamente fazendões, né? Mineradores e fazendas, né? Um país pobre, ele é tipicamente minerador e agro. Essa é a característica fundamental de um país pobre, né? Ele está especializado só em fazer mineração e agro, que são atividades, por assim dizer, fáceis, né? Que você planta as coisas na terra e que você tira as coisas do subsolo. Elas não demandam conhecimento, sofisticação produtiva, conhecimento tecnológico, né? Então, o que leva ao desenvolvimento econômico de verdade é isso que você falou, é a intensidade tecnológica, o domínio de tecnologias, é a capacidade de produzir coisas. Até mesmo no agro, Fausto, repare, o que tem de mais nobre no Fausto? Mais nobre no Fausto. A careca. O que tem de mais nobre no agro?
não é o agro, porque é o trator, é o maquinário, são os químicos, os fertilizantes, a semente geneticamente modificada. A semente geneticamente modificada não é o grão de soja que você produz. Então, repare que, inclusive, todo o tech em torno do agro não é agro, né? É um tech de muito conhecimento, de maquinaria, de química fina, de semente geneticamente modificada. Então, quem é rico é quem domina essas coisas. É quem domina conhecimento, é quem domina a tecnologia. Não preciso falar aqui de Monsanto, de Syngenta, de John Deere, né? Você, Fausto, conhece melhor do que ninguém os grandes nomes tecnológicos ligados ao agro, que infelizmente não são brasileiros, né? São canadenses, são americanos. Por quê? Porque eles souberam fazer do agro deles uma catapulta tecnológica, né? Criaram a cidade de Chicago. Chicago é filho do agro americano, mas Chicago é Chicago. É uma potência industrial, sempre foi, né? Pensa na quantidade de fábricas de motores, de máquinas, de equipamentos que nasceu em Chicago, né? Então, o equívoco no Brasil, né, e dessa galera toda, é acreditar que a fazenda leva ao desenvolvimento econômico. Não, nenhuma fazenda leva ao desenvolvimento econômico. É o conhecimento tecnológico produtivo que leva ao desenvolvimento econômico. Com isso, eu não quero dizer que você não tem que ter agro, nem que você não tem que ter fazenda. Pelo contrário, o nosso agro é uma potência, né, e a gente tem que usar ele, mas a gente tem que usar com inteligência para catapultar, para alavancar tecnologias brasileiras, capacidades tecnológicas do Brasil, como fizeram o Canadá, como fizeram os Estados Unidos, como fez a França. Pensa na França, no que ela alavancou de conhecimento de químicos, inclusive de fármacos que depois você deriva, na parte de veterinária, né, na parte de fármacos ligados a animais e por aí vai, né? Então, a ideia do celeiro do mundo ela é muito ruim porque ela é uma distração, entendeu? Ela te leva a ficar focado numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum, né? A gente precisa estar focado em construir conhecimento, construir capacidade tecnológica, construir know-how, ou até, como dizem os economistas, capital humano, né? E isso se faz pela via industrial, né? Não pela via agrícola. É a via industrial que traz conhecimento, que traz tecnologia. Por isso que eu costumo dizer que a indústria é o coração tecnológico de uma economia. Não existe economia rica sem indústria, né? A Austrália está entre as 20 maiores produções industriais do mundo. A Nova Zelândia, a produção industrial per capita da Nova Zelândia é maior do que a brasileira. A Nova Zelândia tem quase $3 mil de produção manufatureira per capita. A Nova Zelândia domina tecnologias de alimento, de whey protein, do que eu chamo de food tech, de hidrólise do leite. Os caras foram embora. Eles não são uma fazendinha de vaquinhas e ovelhas. Muito longe disso, né? Então é isso, Fausto. Só no Ancapistão e no YouTubenomics que uma grande fazenda deixa um país rico. Infelizmente, as pessoas que só assistem YouTubenomics, né, vão somente ter acesso a essas ideias, né? Aliás, por isso que a gente está tentando trazer essa série para demolir essas ideias erradas, né, Fausto? As ideias radicais, né? É isso, quer dizer, na base disso tudo está a famigerada teoria de comércio do David Ricardo, né, que é aquela famosa teoria das vantagens comparativas que o Eric Reinert, que é uma espécie de guru da gente, né, chama de justificativa moral do imperialismo, do colonialismo, né? É aquele pacote intelectual feito pelos ingleses para convencer o restante dos países do mundo a não se meterem com aquilo que fez a Inglaterra ficar bem na vida, que foi a sua indústria, né? A não se meter, deixa que essa coisa aí tecnológica, difícil de fazer, a gente dá para vocês e vocês fornecem alimentos para a gente e tudo mais, a gente enriquece e vocês ficam aí especializados em serem pobres, né? Basicamente, muito grosso modo, é o que, né, ensina o nosso grande Eric Reinert, o economista norueguês, que eu deixo aqui a recomendação para todo mundo ler. Eu não tenho nada contra a vantagem comparativa se a minha vantagem comparativa for em equipamentos sofisticados e tecnologia de ponta. Se eu dominar equipamento sofisticado e tecnologia de ponta, eu vou defender a vantagem comparativa, porque daí você fica plantando banana e eu fico te vendendo bens high-tech. Então, a vantagem comparativa está ótima. O problema é quando a gente está lá embaixo da escada tecnológica, nos ofertarem essa ideia ridícula de vantagens comparativas, que é o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: um cara que lava louças e outro cara que é programador, né? Aí você lava a louça super bem, as vantagens comparativas vão falar, olha, fica lavando louça a vida inteira e com o dinheiro que você ganhar você compra seu serviço de programação e computação. Não tenta programar, porque como você é ruim em programação, é melhor você se dedicar a lavar a louça. Quer dizer, do ponto de vista abstrato, é uma ideia completamente idiota, né? Porque ela te leva a se especializar em atividades que não tem nenhuma
vamos dizer assim, desencadeamento ou desdobramento tecnológico. Essa é a grande questão. Claro que, no começo, se você lava a louça melhor do que você programa, você vai ser mais eficiente lavando louça, mas aquilo ali limita a sua vida para todo sempre, né? É isso aí. E aí você acaba se especializando numa atividade que de tão primária te deixa preso a uma renda de atividade primária. E esse é mais ou menos assim, e é uma evidência, isso é muito colocado, tá aceito já, no mundo inteiro isso é aceito, de como se dividem, se criam os fossos, né, de riqueza entre os países, exatamente por esse tipo de assimetria. Agora, tem um ponto que você falou aí, que é o seguinte, essa interação entre as economias, as atividades, né, primárias, agrícolas e minerais, e as indústrias associadas a elas, é um ponto que me seduz muito, eu gosto muito de discutir esse tema, pelo seguinte, você falou, com toda a correção do mundo, que as sofisticações produtivas que são trazidas para dentro das economias primárias, como equipamentos agrícolas, como equipamentos para mineração, os insumos todos, né, da biotecnologia, a própria codificação genética, que já não é nem mais produto manufatureiro, é produto laboratorial, né? Claro. De certa maneira, isso nos ensina a pensar o que é a indústria contemporânea. Isso é um fato, é uma coisa muito importante, porque não estamos aqui falando, pessoal, isso é que tem que ficar muito claro, entendeu? Que se deve abandonar a agricultura para termos uma indústria, não sei, de alguma coisa, né, de antigamente. Por exemplo, uma indústria de vidro, ela é uma indústria de vidro. Agora, uma codificação genética que pode fazer, por exemplo, uma vacina contra... produtivo. Lembra do campus produtivo? Isso, a universidade produtiva, né? O que a gente tem que lembrar é o seguinte, nós estamos aqui defendendo a sofisticação das formas de produzir. Né? E a sofisticação das formas de produzir necessariamente envolve atividades de muitos ganhos de escala, sinergias tecnológicas, muito conhecimento adensado, muita pesquisa colocada, e, portanto, a gente entra num território em que fica difícil de definir exatamente o que é manufatura e o que deixa de ser manufatura para ser apenas quase que filosofia, quase que atividade de pesquisa pura, né, para depois ser aplicada à produção. E o próprio modo de produzir, quando se chega nessa fronteira de conhecimento, ele muda, ele se metamorfoseia e se transforma num modo de produzir flexível, né? Muitas vezes não é uma linha de produção. Então, o que eu quero dizer basicamente aqui é o seguinte, não se trata de defender a indústria fordista, né, que era aquela indústria da linha de produção, um vai lá, aperta a porta, o outro vai lá... Da limalha de ferro, você fala, né? A limalha de ferro, exatamente, daquele cheiro brabo de metal e graxa, né, que você entra num galpão industrial de 1930, era assim. Né? Não é isso. Quer dizer, agora, você querer dizer que o agro é tech, é pop, é tudo, pode ser o que o agro quiser. Agora, desculpa, ele só é essas coisas todas porque lá atrás... e na frente também, tem uma cadeia enorme de fornecedores que estão em laboratórios intensivos em tecnologia e em fábricas intensivas em tecnologia para dar soluções que vão aumentar a produtividade da terra, afinal de contas. No fundo, quem trabalha no agro é a terra, é um fator de produção. O que faz aquilo ser mais produtivo é o conhecimento humano industrializado, não importando se esse conhecimento industrializado é industrializado numa linha de produção fordista ou num laboratório. E o que a gente quer dizer com os nossos argumentos pró-indústria, né? Eu tenho um projeto chamado Revolução Industrial Brasileira. Dia sim, dia não, vem me questionar e falar, mas Revolução Industrial Brasileira é uma ideia insana. Como é que você pode pensar numa Revolução Industrial Brasileira? Olha, claro que eu penso numa Revolução Industrial Brasileira. Eu quero que o Brasil tenha uma enorme quantidade de centros de inovação em tudo. Até mesmo na agricultura e na mineração. De revolução tecnológica brasileira, se quiser, como sinônimo, né? Não, porque exatamente para não ser confundido com quem defende apenas uma política de software ou uma política de, sei lá, serviços de fintechs, né? Eu não acredito que apenas fintechs e desenvolvimento de software vão levar o Brasil ao desenvolvimento. Claro que não. É preciso a aplicação integrada disso numa coisa maior chamada indústria brasileira. Só que quando você fala indústria brasileira, eu não estou falando naturalmente da produção de parafusos brasileiros, por exemplo, né? Ou de, sei lá, latas de leite condensado brasileiros. Estou falando de uma variedade enorme de coisas, que é a indústria.
no fim das contas. Só que essa indústria, entendida de maneira contemporânea, vai muito além do Fordismo, vai muito além. Agora, sem nenhuma dúvida, é necessariamente mais valorosa, economicamente mais rentável e, portanto, muito mais desagregada pela economia em termos de encadeamento do que as atividades primárias, que são o puro, né, depleção do recurso natural, né? ou exploração repetida através de técnicas conhecidas, né, da terra para, né, do cultivo de bens agrícolas. Então é isso, basicamente. Aí você vai me dizer depois disso tudo que ser fazendão é legal, ser fazendão está tudo bem? Não, desculpa, não está tudo bem, está péssimo. Você vai ser um eterno comprador de tecnologia e fornecedor de bens primários, é isso que você vai ser. Vai ser o cara que lava a louça. Né? Exatamente. Beleza. Ficamos por aqui? Ficamos, né? Então tá. Pessoal, obrigado. Esse foi o Demolido YouTube Nomics. Eu agradeço a você nos assistir. Assine os nossos canais. A gente volta sempre aí, tá bom? Uma próxima vez tentando estapear a cara dessa gente que fica tentando enganar você com ideias falsas, ainda que radicais, sobre economia. Obrigado. Até a próxima.